Olá, meus amigos, muito bom dia, boa madrugada. Você que nos assiste à tarde ou à noite, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo venha nos dirigir, nos ensinar, nos orientar, nos dar discernimento espiritual para que possamos entender a sua voz, compreender a sua linguagem, para que nós possamos então fazer a vontade dele. E assim sendo, venhamos ser bem-aventurados na terra. Nós vivemos nesta terra que está fadada à condenação, ao fogo, a terra que vai pegar fogo e já está começando a arder. Então, nós vivemos num mundo cruel, injusto, mau, perverso, um mundo do diabo, literalmente, essa é a realidade. Então, nesses dias, especialmente nesses últimos tempos, porque nos últimos tempos o diabo trabalha mais intensamente do que nunca. Então, ele faz destruir tudo, ele tenta destruir famílias, lares, ele tenta destruir o amor entre as pessoas. E aí coloca a ganância, a cobiça, o dinheiro, a riqueza, a glória deste mundo, para que as pessoas virem as costas para o amor, para as coisas que são eternas. Mas Deus é grande e Ele, com a sua compaixão, misericórdia e a tolerância, Ele tem nos tolerado as nossas falhas, nossas faltas. E nesse jejum que nós fazemos de Zacarias, é um jejum, Zacarias fez um jejum obrigatório, porque ele ficou mudo, literalmente. E eu acho que foi mais fácil para ele do que para nós, porque se a gente não é mudo e pode falar, a gente tem chances de errar muito mais do que Zacarias, não é verdade? Assim, essa é uma grande realidade, porque a vida e a morte estão no poder da língua, no poder da língua. E quando a gente fala nisso, há um temor, porque a nossa língua pode nos condenar, a nossa língua pode nos salvar, dependendo do que a nossa língua falar. Por isso que, se nós confessarmos, quer dizer, se a nossa língua, se nós confessarmos com a boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor e crermos no nosso coração, no nosso entendimento, na nossa alma, que Ele morreu por nós, então nós somos salvos, mas tem que haver confissão. Tem que haver confissão, a língua. Então, amiga e amigo, deixa eu falar para vocês algo que Deus tem nos mostrado, Deus tem ensinado. A gente olha para Abraão e vê Abraão como um exemplo de fé, não é? Um exemplo de homem de Deus. Abraão e Sara, o casal perfeito. Porém, não é bem assim. Não foi bem assim. Abraão foi e é o pai na fé. Porém, Abraão teve os seus percalços, as suas dificuldades, os seus erros. Ele e a Sara. E Deus não deixou Abraão passar em branco.
mesmo ele sendo Abraão, o homem que Deus escolheu para construir o reino de Deus aqui na terra. E é isso mesmo, o reino de Deus aqui na terra. Mas Abraão, infelizmente, como ser humano, como todos nós, falhamos. E Abraão errou feio também. Talvez você não tenha visto isso quando leu Gênesis, quando lê Gênesis. Mas veja só, que tudo tem a ver com o nosso procedimento, especialmente agora com o nosso jejum de Zacarias. Eu acho que Zacarias não vai sair mais da nossa mente depois desses 21 dias de jejum, não é? Nunca mais você vai esquecer de Zacarias. Olha só, vamos falar de Abraão, vamos meditar em Abraão. Meditar como foi Abraão. Sei lá, ontem falamos que o Velho Testamento mostra o Novo Testamento. O Novo Testamento revela o Velho Testamento. Um depende do outro. Porque assim como foi o povo de Israel para com Deus na sua época, assim também é o povo cristão para com o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, que é a igreja. Então, veja só, Abraão, Deus o chamou, né? E lhe fez promessas, fez aliança com Abraão e tal. Mas, quando houve fome na terra, o que fez Abraão? Abraão foi para o Egito, desceu para o Egito. Egito, para mim, reflete o mundo que nós vivemos. Então, lá no Egito, Abraão, quando foi se aproximando, ele disse para Sara: olha, Sara, nós vamos entrar num povo estranho, de língua estranha, e eu quero que você preste atenção. Se alguém perguntar quem você é, você diz que é minha irmã. E eu vou dizer que eu sou seu irmão. Então, por quê? Porque a gente sabe que nessa terra de ninguém, eles têm o poder da espada, da força. Então, eles podem querer me matar para ficar com você, se souber que você é minha mulher, minha esposa. E Sara concordou com ele. Abraão amava muito Sara e vice-versa. Então, ele não queria perdê-la e também perder a vida, porque se ele pensava, ele teve medo, Abraão teve medo. É isso aí. Ele foi o homem de fé. Abraão é um exemplo de fé, mas também ele teve seus percalços. Porque quando se tratou da sua mulher e da sua própria vida, porque ele pensava assim, bem, se descobrirem que você é minha mulher, então, como eles não temem a Deus, eles vão querer me matar para poder ficar com você. Então, diga que é minha irmã e eu vou dizer que sou seu irmão. E assim foi no Egito. Chegou lá, quando entrou no Egito, aconteceu exatamente isso, que ele tinha medo. A Bíblia fala, aquilo que eu temia, isso me sobreveio. Você sabe desse versículo. O que eu temia, isso me sobreveio. Então, quando a gente teme, então aquilo acaba acontecendo. Porque só pensar, hein? Só pensar. Imagine quando fala. A Bíblia fala também, lá em Provérbios, que o temor ao homem
o temor ao homem armará laços, quer dizer, armará armadilhas ou armadilha. Mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Ora, Deus tinha aparecido para Abraão, tinha falado com Abraão, melhor dizendo. Olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei nações, etc. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus, então, foi muito misericordioso e muito, mas muito glorioso com Abraão, porque Abraão foi o homem escolhido por Deus. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi escolhido a dedo por Deus para construir o reino de Deus aqui na terra, o reino de Israel, de onde viria o filho dele, Jesus. Então, eles combinaram, olha, você é minha irmã, você é meu irmão. E assim eles não vão me fazer mal e vai ficar tudo bem. Só que quando o faraó descobriu que não há mentira que não venha a ser revelada, né? Está escrito isso também. Não há mentira que não venha a ser revelada. Descobriu que Sara era mulher de Abraão, porque Deus revelou. Falou, olha, para Faraó, essa mulher aí, ela tem marido. E se você fizer alguma coisa com ela, você vai morrer. Então, o Faraó, assim, deixou a Sara ser livre e Abraão seguiu o seu caminho livre daquela situação crítica. Ele temia o homem, ele temeu, melhor dizendo, o faraó. E aí, ele, naquele aperto, eu diria, aquele aperto infernal, ele disse, não, ela é minha meia-irmã. Ela realmente é minha esposa, mas ela é filha do meu irmão. E nós nos casamos. Então, nós tínhamos parentesco. Então, ela realmente era meia-irmã minha, da minha parte, filha do meu pai com uma outra mulher. Mas era minha irmã, meia-irmã. Então, Abraão usou de meia-verdade para com o faraó. O faraó descobriu e o expulsou da terra. Ora, Abraão e Sara se viram livres porque Deus intercedeu por eles. Porque eles foram escolhidos por Deus. Deus os livrou. Mas Abraão pagou o preço por causa dessa meia-verdade, ou seja, meia-mentira, que é uma forma daqueles cristãos que, para se verem livres de certas situações, falam para livrar a sua cabeça diante das circunstâncias. Isso é uma coisa que aparentemente é normal entre os cristãos. Muitos usam de meias mentiras ou meias verdades para se safarem, para se verem livres de alguma coisa ruim.
seja nos negócios. Meias mentiras. Meias mentiras são piores do que uma mentira inteira, porque a mentira inteira a pessoa é considerada mentirosa, mas a mentira, meia mentira, eu penso que a pessoa é fingida, está querendo enganar, está querendo realmente esconder a verdade, a meia-verdade. Enfim, a verdade, a bem da verdade é que meia-mentira, meia-verdade significa meia mentira. E assim sendo, é a mesma coisa. Eu tenho certeza que Deus não aprova meia-verdade, porque Ele é a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. E quem confia na verdade, que é Jesus, anda com a verdade nos seus lábios, fala a verdade, vive a verdade. Que é uma coisa que, quando a pessoa não teme a Deus, ela passa a temer o homem. E porque teme o homem, ela mente ou ela fala meia verdade. Isso significa que ela fala meia mentira também. Então, minha amiga e meu amigo, Abraão vivenciou isso a primeira vez no Egito. Depois, quando ele foi para Gerar, outra cidade, onde estava lá Abimeleque, que era o rei, ele fez a mesma coisa. A mesma coisa. O mesmo erro. Quer dizer, ele não se arrependeu da primeira meia mentira que ele falou lá no Egito e repetiu essa meia mentira lá em Gerar, na cidade de Gerar. A mesma coisa aconteceu. Deus intercedeu, Deus livrou Abraão. Mas ele sofreu as consequências. Ele sofreu as consequências. E o pior, ele deixou uma semente, porque o seu filho, Isaque, veio incorrer no mesmo erro. Quer dizer, por causa que o pai havia feito o que era errado, o filho copiou e foi nos seus passos. Embora fosse o homem de Deus que fora justificado pela sua fé em Deus. Foi um herói da fé, mas teve essa falta ou essas faltas. E é isso que eu quero dizer para você. Nós vivemos, seja no Egito, e se fugirmos para Gerar, é a mesma coisa. Nós vamos conviver com pessoas que vão querer tirar proveito da gente. Qualquer lugar do mundo em que se vá, nós vamos sempre ter um Abimeleque ou um faraó para tentar tirar da gente alguma coisa. O mundo que nós vivemos é um mundo assim. Já naquela época já era assim. E hoje você sabe disso. Você sabe que é pior. Então, é no trabalho, é em casa, é na escola. Onde quer que haja gente, ali há gente que queira tirar proveito, algum proveito de você. E usa meia verdade ou meia mentira. Ou usa da mentira inteira. Nunca da verdade, dificilmente da verdade. Porque se eu quero tirar vantagem de você, então a minha intenção já é má. E isso vai me fazer o quê? Eu sou mau, eu vou fazer o que é mau. Eu vou usar de uma artimanha, quer dizer, meia verdade, para levar você a acreditar em mim e ceder aquilo que eu quero. Esse é o mundo que nós vivemos, desgraçadamente. Por isso a necessidade de termos o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, para que nós vivamos na verdade, vivamos em espírito, para que não venhamos incorrer nesses erros crassos, que não tenha dúvida, amiga e amigo. Abraão foi o grande Abraão, mas ele colheu os frutos das meias mentiras que ele e Sara
contaram. Essa é a realidade. Eles escolheram os frutos. Eles não ficaram assim, Deus perdoou. Não, eles escolheram os frutos. Abraão gemeu. Abraão sofreu consequências. Isso é outra história que você pode ver quando lê o livro de Gênesis, a partir do capítulo 12. Você vai ver isso tudo. Mas o que isso passa para a gente? O que a gente aprende com isso? A gente não precisa passar pela experiência de Abraão para também tomar atitudes como a dele. Nós podemos nos prevenir. Por exemplo, nós estamos nesse jejum de Zacarias. Esse jejum de Zacarias exige que nós venhamos trabalhar com a verdade. Nós, por exemplo, eu sei que há pessoas negociantes. E o negociante, normalmente, os negociantes, comerciantes, as pessoas, os vendedores, especialmente, eles levam uma ideia do seu produto ser superior ao do vizinho. E as pessoas acreditam e levam para casa e depois elas voltam para reclamar. Então, foram prejudicadas por causa de meias verdades. E você que está me assistindo nesse momento, que é uma pessoa de Deus, que tem, obviamente, você tem um Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo não vive na mentira, não vive com mentira. Há quem não tenha o Espírito Santo e anda na mentira, na verdade. Eu sei disso. Eu sei disso. O papai odiava a mentira, mas ele também ele falava meias verdades. Essa é a realidade. Então, a gente sabe que é impossível uma pessoa incrédula que querer tirar vantagem desse mundo sem usar da mentira. E o mundo vive da mentira. Está aí os fake news, né? Notícias falsas, que levam uma informação, meias verdades, para que as pessoas acreditem e venham a aceitar as ofertas daqueles que procuram levar meias verdades e tirar proveito das pessoas. Então, você que é cristão, você que é uma pessoa de Deus, que segue o Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade e a vida. Então, quem segue Jesus não fala mentira, não vive na mentira, nem meia verdade. Fala a verdade inteira. A verdade inteira. Porque meia verdade é pior do que uma mentira inteira. Porque a mentira é mentira inteira. A pessoa que mente, ela pelo menos assume que é mentirosa. Mas a pessoa que fala meia verdade, ela está falando, na realidade, meia mentira. Consequentemente, essa pessoa está tentando enganar, iludir as pessoas, que ela é do bem, mas ela usa também um pouquinho do mal. Parte dela é para o mal. Então, isso é pior. Quem fala meias verdades é pior do que falar daquele que fala a mentira inteira. Muito pior, não tenha dúvida disso. Então, se você é aquela criatura que tem usado de meias verdades, você pode ter certeza que você está fazendo pior do que aquelas que andam na mentira. Porque as que andam na mentira assumem a sua mentira. E você quer viver agradando a gregos e troianos. Você quer viver agradando a Deus e ao diabo. E não há como agradar a verdade e a mentira ao mesmo tempo. Você não pode fazer isso. Ou é um ou é outro. Abraão teve medo. Por isso ele usou de meia verdade. Por isso que ele usou de meia verdade. E a Bíblia diz que quando o homem teme,
teme ao homem, quando o homem teme ao homem, por qualquer motivo, então armará laço para si mesmo. Armará laço para si mesmo. Então, a pessoa que fala uma meia verdade, ela, porque tem medo de falar a verdade inteira. Então, ela estará armando um laço, uma armadilha, uma arapuca para si mesma. Porque lá na frente ela vai colher os frutos disso, não tenha dúvida disso. Ah, não tenha dúvida mesmo. Então, amiga e amigo, esse é mais um aprendizado da vida que nós temos com estes heróis da fé. Por exemplo, Abraão. Abraão, homem que foi justificado pela sua fé. Também Sara. Mas eles erraram e erraram feio. E porque erraram, nós não podemos, Deus não deixou passar em branco. Eles colheram dos frutos daquilo que conscientemente planejaram. E isso também acontece. Por exemplo, você é batizada com o Espírito Santo. Nós somos batizados com o Espírito Santo. Se nós falarmos meias verdades, com certeza estaremos sendo hipócritas em primeira linha, que Jesus condenou com veemência. Ele condenou mais os hipócritas do que os mentirosos. Você sabia disso? Veja lá no capítulo 23 de Mateus. Jesus faz um relato extensivo e já condenando os hipócritas. O que é o hipócrita? O hipócrita é esse, ele usa de meias mentiras, porque o coração dele é assim, é hipócrita. E isso faz com que isso desagrade a Deus com força. Abraão foi um pecador, sim. E muitos cristãos usam do mesmo exemplo de Abraão para tentarem tirar vantagens do outro irmão. Essa é a realidade. Eu costumo dizer para você que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, olha, não faça negócio com um irmão, por favor. É preferível você fazer com incrédulo, porque o irmão, normalmente, que quiser tirar benefício para si, ele vai tentar tirar proveito de você. Não tenha dúvida disso. Essa é a grande realidade. Eu não deveria nem falar isso, né? Mas a gente tem visto isso. Quantas pessoas, quantos irmãos hoje estão fora do contexto da salvação porque foram enganados, iludidos por irmãos dentro da igreja. São os joios que se encontram dentro da igreja e que normalmente querem tirar proveito da inocência, da boa inocência, um bom coração daqueles que são sinceros e leais. Tome cuidado, minha amiga, meu amigo. Você pense bem, não se entregue a uma fala pura e simplesmente. Desde que você cuide de si e olhe o seu irmão com bons olhos, claro, você vai olhar com bons olhos, mas se você vai fazer negócio, tenha cuidado, porque normalmente os filhos das trevas, sabendo que dentro da igreja, por exemplo, na Igreja Universal é assim, há muita gente sincera, muita gente boa, muita gente verdadeira. Então, mas são pessoas inocentes que estão andando, dando os primeiros passos na fé. São como crianças inocentes. Então, essas pessoas com má intenção, joio, vêm para tirar proveito
e, obviamente, destruir a fé daquela criatura. Então, muitas pessoas, infelizmente, estão perdidas por aí por causa de terem sido enganadas por falsos irmãos. Pessoas que usavam meias verdades. Cuide, amiga e amigo. Cuide para que você venha proteger, guardar a sua fé pura, porque disso vai depender a sua salvação. Eu estava ontem meditando, dá licença um instantinho. Eu estava meditando sobre as cartas que Jesus enviou. Jesus não enviou um anjo para falar com o anjo das igrejas, as 7 igrejas. Jesus foi pessoalmente a cada anjo de cada igreja e foi falar dos seus erros, do seu trabalho, das suas atitudes, sua bom serviço, mas também apontar os maus serviços. E ele fala com o anjo da igreja em Éfeso: olha, conheço o teu trabalho, você tem trabalhado muito por causa do meu nome, conheço a tua fé, etc, etc, etc. Porém, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o primeiro amor, obviamente, é aquilo que a pessoa, sem querer querendo, deixou a sua comunhão com Deus, deixou a sua vida pessoal com Deus, a sua intimidade com Deus, porque Deus é Pai, e todo pai quer ter os seus filhos juntos de si. É claro que nós, pais, não podemos fazer isso toda a vida. Um dia os nossos filhos têm que sair e cuidar da vida deles. Mas o nosso Pai eterno, ele não faz isso. Ele está sempre presente na vida dos seus filhos. Então, ele quer ser considerado. Ele quer ter o nome dele santificado na vida dos seus filhos. Então, isso é preciso a comunhão íntima. Por isso, Deus nos dá o Espírito Santo para que nós possamos andar em comunhão com Ele. Porque é difícil viver na terra do Egito, nessa terra de Egito, ou em Gerar. É difícil você conviver com uma vida pura, uma vida em santidade, no meio de gente que vive com a vida toda contrária à vontade de Deus. Então, aqui existem 2 tipos de pessoas, aqueles que servem a Deus e aqueles que servem o diabo. E nós estamos misturados por esse mundo afora. Então, tem gente que é de Deus mesmo e tem que lutar com todas as suas forças. Por isso, Jesus disse: ao vencedor dar-lhe-ei. Aí ele fala os benefícios, o prêmio da vitória. E essa é o nosso objetivo. Nós temos que vencer a carne, vencer o mundo, vencer a mentira, vencer o nosso eu, vencer as palavras que não venham ferir alguém, ou matar alguém, ou machucar alguém. Nós temos que viver uma vida. É difícil, bispo, é difícil, é muito difícil, eu sei que é. Mas, por isso o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito Santo. Deus nos tem dado o seu Espírito para que ele venha nos guiar, nos dirigir, nos conduzir em toda a verdade.
Se você, amiga e amigo, se aconteceu com você, Abraão não perdeu a salvação porque ele falou 2 vezes, ele reincidiu no mesmo pecado 2 vezes. Ele não perdeu a salvação, mas ele sofreu as consequências. Então, quando o cristão, quando a pessoa cristã, ela comete o erro, e ela confessa, óbvio, Deus me perdoa, mas ela vai colher os frutos daquilo que ela semeou. Isso não tenha dúvida. Isso aí, todos os cristãos, ainda que venham ser salvos, mas vão colher também os frutos dos seus erros, porque é o que está escrito. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. E Abraão, mesmo sendo homem de fé, ele colheu os maus frutos das suas meias mentiras. Ele e a Sara. Então, minha amiga, meu amigo, você diz aí, poxa, bispo, eu prefiro fazer o jejum de Daniel sem informações. E eu pensava que o jejum de Daniel era terrível, era difícil, dificílimo, mas agora eu estou vendo que é muito pior o jejum de Zacarias. Seria melhor para a gente fazer esse jejum de Zacarias que todos nós fôssemos mudos, não é? Seria muito mais fácil. A gente ia ficar calado, não podia responder. Seria muito mais conveniente. Mas Deus, ele nos dá... Tem um ditado que diz que Deus tira os dentes, mas alarga a garganta. Esse é o ditado popular. Mas a verdade, a bem da verdade é essa. Deus nos tem dado o Espírito Santo para a gente enfrentar Gerar e também enfrentar o Egito. Deus tem dado o Espírito Santo para você, minha amiga e meu amigo, conservar a sua identidade cristã. O nome do Senhor Jesus sendo santificado na sua vida, no seu comportamento ético, verdadeiro, honesto. Eu sei que é difícil, Deus sabe, mas Ele nunca cobra da gente além do que nós podemos dar, oferecer. Então, o ditado aí dá um alívio, né? Deus nos tira os dentes, mas alarga a garganta. Então, você tem aí o Espírito Santo para fortalecer você. E se por acaso acontecer de você ter, pela força das circunstâncias, ter que falar meia mentira, meia verdade, minha amiga, se arrependa. Abraão não se arrependeu na primeira vez. Ele não se arrependeu. E porque não tinha se arrependido, ele cometeu o mesmo erro lá em Gerar. Primeiro aconteceu no Egito, depois aconteceu lá com Abimeleque, rei de Gerar. Ele cometeu o mesmo porque não havia se arrependido. E colheu também os mesmos frutos. Mas Deus teve paciência. Deus tem paciência com a gente, não é? Graças a Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.